Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós estaremos lendo do verso 35 ao verso 41. O título diz o seguinte: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Nessa hora eu quero fazer uma oração juntamente com você, pedindo a Deus que venha iluminar a nossa mente, para que a gente fale aquilo que Ele quer que nós saibamos nesse dia. Senhor Deus e Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, clamamos nessa hora para que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, para que o Espírito Santo venha falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus caros ouvintes, da palavra do Senhor, eu decidi, trazer essa mensagem, eu creio que inspirada pelo Espírito Santo, para que tanto eu quanto você fôssemos edificados através dela. Sabemos que temos passado momentos, dias difíceis, dias os quais eu creio que nenhum de nós, nem no seu mais terrível pesadelo, poderia imaginar que passássemos, a não ser nos filmes de ficção, nos filmes de suspense, filmes que particularmente eu não gosto de assistir. Mas tem aqueles que gostam, que gostam de assistir filmes de terror, filmes de suspense, filmes que levantam a adrenalina, Então, eu creio que o que nós estamos passando, jamais pensaríamos passar. Às vezes a gente vê até algumas mensagens, alguns posts, dizendo que ao final do ano de 2019, quando cada um de nós desejávamos ali mensagens para o ano de 2020, jamais poderíamos imaginar que teríamos que passar por tão difícil momento. Irmãos, meus queridos ouvintes, ao mesmo tempo, nós, de repente, lá no mais íntimo do nosso coração, do nosso entendimento, a gente sempre tem aquela preocupação com o futuro, mesmo que a gente saiba que a Bíblia Sagrada nos ensina a viver cada dia o seu mal, para que a gente não tenha ansiedade, para que a gente não tenha problemas psicológicos, devemos sempre viver cada dia o seu mal. Mas, como seres humanos que somos, a gente acaba temendo o futuro.
Então, como eu já disse, ainda que nenhum de nós passasse em nossas cabeças o que estamos passando nesse momento, a gente tinha algum temor, né, do futuro, do que poderia vir a acontecer no ano de 2020. Em quase todos os anos, a gente tem um início, né, de verão com dificuldades em quase todos os estados, né, do nosso país. Acontecem enchentes, muitas vezes tragédias. Então eu acredito que ao final de 2019 já estávamos pensando o que aconteceria no ano de 2020. E iniciamos o ano com uma grande gama, né, de enchentes no país, e todos nós já estávamos muito preocupados com aquela situação, porque ainda que de repente nós estivéssemos confortáveis, né, em nossas casas, né, em nosso bairro, mas ficávamos tristes de ver o que outras cidades, né, estavam passando. Mas ainda assim, não se comparava, né, com a situação que passamos a viver desde o mês de março. Em outros países antecedeu ao mês de março, mas aqui no Brasil tudo começou a partir de março. Então eu acredito que você que aí está deve ter, né, temor dentro do seu coração e até mesmo tremor, porque estamos vivendo dias em que nós não sabemos, né, o que está por vir. Dias em que o medo impera, o medo, né, de ser alcançado por um inimigo invisível, o medo de que um dos seus familiares possa ser alcançado. Mas eu quero trazer, através dessa mensagem da palavra do Senhor, uma mensagem de esperança para o meu coração e para o seu. Nessa passagem que acabamos de ler, cujo título diz: Jesus apazigua a tempestade. Aleluia! Nós podemos ver que acontecia uma situação corriqueira, uma situação onde ali os discípulos de Jesus já tinham costume de atravessar, né? Eles eram pescadores e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. O nosso Senhor Jesus Cristo, que estava ali ainda com ele, ainda não tinha morrido nem ressuscitado, falou com eles, né? Passemos para a outra margem. Aleluia! Deus sempre quer que nós passemos para outra margem. E para que possamos passar para outra margem, há um percurso a ser seguido, como aqui aconteceu. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Quer dizer, todos eles estavam ali junto da multidão, quer dizer, no seu dia a dia normal, Jesus pregando o evangelho, e pessoas sendo curadas, transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Mas houve um momento em que o próprio Senhor Jesus disse: é tempo de passarmos para outra margem. E os discípulos poderiam então achar que ele queria que eles fossem sozinhos, mas aqui a gente compreende nesse versículo: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. O que Jesus Cristo quer para mim e para você é que onde quer que nós estejamos ou que nós precisemos ir, Jesus vá conosco. Aleluia! Não deixemos Jesus de lado, Jesus para trás. Não, o Mestre precisa ir conosco, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então, queridos, imagine nós no meio de uma tempestade, né? E ali eram barquinhos, não eram grandes navios, eram barquinhos de pescadores, né? Mas Jesus estava no barco, guarda isso no seu coração, né? Essa tempestade que estamos passando agora
né, que veio por conta de um vírus, né, um coronavírus. Nós precisamos entender que Jesus está nesse barco. A única coisa que Ele quer de nós é que nós passemos para outra margem. Então, para que a gente possa atravessar essa tempestade, nós precisávamos passar por essa situação toda para que houvesse ali um crescimento, né, da nossa parte perante o Senhor. Aquele que ainda não conhece a Jesus Cristo, aleluia, que venha a conhecer, né, que venha compreender que o Mestre, ele está nessa situação toda, porque ele não quer que nenhum de nós pereçamos, que nenhum de nós morra no meio da tempestade. Ele quer que nós atravessemos e cheguemos do outro lado. Aleluia! O que Deus tem, meus amados irmãos, para a nossa vida não é algo tão somente temporário, algo terreno, né? É passageiro, porque a nossa passagem aqui na terra, ela é passageira. Em nome de Jesus Cristo, né? Que todos nós possamos passar essa tempestade com vida, né, e chegarmos do outro lado. Mas vai chegar o dia em que eu e você, independente do que for, iremos partir dessa terra. Então, o que o Senhor quer para mim e para você é vida eterna, né, salvação da nossa alma. Aleluia. E muitas vezes, né, para que a gente alcance essa salvação que vem somente através da fé em Jesus Cristo, aleluia, através de nós recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, de todo o nosso coração, muitas vezes nós precisamos atravessar tempestades. E conforme a gente lê aqui no versículo 37, levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então eu creio que naquele momento os discípulos achavam que estava tudo perdido, que não tinha mais jeito, aleluia. Mas no versículo 38, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Me vem ao coração, sabe, meus amados irmãos, que os discípulos tiveram a preocupação de colocar uma almofada para o Senhor Jesus estar descansando ali naquele meio de transporte, né, que era aquele barquinho. Então, que nós possamos colocar uma almofada para o nosso Senhor estar juntinho de nós em todo o tempo, né, onde a gente estiver, que o Senhor esteja ali ao nosso lado, de uma melhor forma, ainda que nós estejamos atravessando a tempestade, mas que o Senhor Deus esteja num lugar confortável, né? Eu vejo, né, nesse versículo que os discípulos tiveram a preocupação de acomodar o Mestre num lugar confortável, né? Aqui ele estava sobre uma almofada e no momento difícil, no momento em que eles viram que não tinha mais jeito a não ser despertar o Mestre, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos naquele momento achavam que Jesus estava dormindo sem se preocupar com eles, mas não. O nosso Senhor Jesus, Ele não dorme, Ele está sempre atento à minha dificuldade e à sua. O que Ele quer é que nós nos aproximemos mais dEle, que nós o coloquemos nesse lugar confortável do nosso coração e que a gente esteja sempre crendo que Ele está ali e quer ser despertado por nós. Como que nós podemos despertar ao Senhor nos dias atuais? Nós podemos despertar ao Senhor orando, falando, conversando com Ele. Não são rezas, não são orações prontas, não. Eu sempre explico aos meus alunos, né, que orar é a gente falar, é a gente conversar com Deus. Então conversa com o Mestre nesse dia, conta para Ele a sua dor, conta para Ele o seu temor, o seu medo, a sua angústia. Faz para Ele o seu pedido de oração, mas desperta o Mestre, louva Ele, aleluia, louve, 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 porque é isso que Ele quer louvor do seu povo, sabe, irmãos, antes dessa situação de pandemia, sabe, eu já vinha pensando em alguns momentos, até conversando com alguns irmãos, né, que
Estava o povo de Deus tão disperso, né, que eu via a necessidade de um mover de Deus, né, para que nós pudéssemos nos levantar como igreja verdadeira, igreja exército do Senhor. O povo de Deus está muito manso, o povo de Deus muito parado, achando que servir ao Senhor, né, é um oba-oba, é você estar apenas no mundo gospel, né, e indo aos cultos e ali como um ritual. Não, o Senhor, irmãos, eu creio que Ele precisou balançar a igreja dele, né, para que a gente pudesse o quê? Ter um despertar dele, um despertar na presença dele. Irmãos, esse tempo ruim vai passar e que nós não fiquemos como a gente estava. Eu prefiro crer, né, que estava, né, que a gente que a gente tome uma decisão de servir a Deus verdadeiramente. Não basta você ir aos cultos no dia que você está afim, não, né, que você entenda que Deus é o Criador do céu, o Criador da terra, é o seu Criador, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia. E os discípulos naquele momento despertaram o Mestre e perguntaram: não te importa que pereçamos? E ele, despertando, aleluia, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Aleluia! E o vento se aquietou e houve grande bonança quando Jesus, né, fala uma palavra, dá uma ordem, aleluia, as coisas se acalmam, mas é necessário despertar o Mestre. Naquele momento, né, os discípulos entenderam que precisavam despertar o Mestre. Irmãos, que nós entendamos que há necessidade de despertar o Mestre, né? Muitas pessoas acham que despertar o Mestre, elas precisam sair de suas casas, né, abrir as igrejas e se reunirem para despertar o Mestre. Irmãos, não é tempo de ajuntamento, não é tempo de aglomeração. Irmãos, nós temos visto, né, pelos noticiários que há necessidade de cada um ficar em sua casa. Aqueles que não têm outro jeito, né, que precisam trabalhar, aí sim, mas para você despertar o Mestre, não precisa estar tão somente lá no templo, não. Você pode despertar o Mestre aí da tua casa. Você pode despertar o Mestre no seu quarto. Você pode despertar o Mestre nas madrugadas da tua casa, fazendo ali, né, uma madrugada de vigília ao Senhor. Você pode despertar ao Mestre se arrependendo dos seus pecados. Não há necessidade, irmãos, de você sair da sua casa e aglomerar com outros irmãos para poder despertar ao Mestre, não. É tempo da igreja, irmãos, ficar em suas casas ali, né, adorando ao Senhor em espírito, em verdade. Né, temos lives, temos pregações, muitas maravilhosas pregações na internet. Então, irmãos, é tempo de nós termos amor ao nosso próximo, da gente pensar no outro também. Então, nesse momento, quando os discípulos falaram para o Mestre, né, que ele não estava se importando com eles, ele provou o contrário. Ele provou sim que estava se importando, sim, porque ele deu uma ordem para aquela tempestade passar. Então, irmãos, quando a gente despertar o Mestre, ele vai dar uma ordem para esse vírus desaparecer, aleluia, ou para que surja uma vacina, uma medicação. Ele vai dar a ordem, mas há necessidade de nós despertarmos o Mestre, aleluia. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus, irmãos, Ele não quer, né, que nós tomemos alguma providência, né, para que passe essa tempestade. A única coisa que Ele nos ordena é que tenhamos fé. Quando ele falou isso para os discípulos, ele não falou para os discípulos assim: por que vocês não fazem alguma coisa para a tempestade passar? Quando ele diz assim, porque sois tão tímidos, é no sentido dos discípulos não tomarem posse da autoridade dele, né? E eles próprios, né, darem essa ordem em nome dele para a tempestade passar.
Então, o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós é que nós tenhamos fé, que nós creiamos, que basta nós o despertarmos para que tudo isso passe. E no último versículo aqui, 41, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que renunciou, o seu trono de glória para vir a essa terra, para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu deixo essa mensagem, o Espírito Santo deixa essa mensagem no meu coração e no seu. Não vamos recuar. Vamos prosseguir, vamos atravessar essa tempestade, vamos para outra margem. E o Mestre está conosco nessa embarcação. Amém? Eu agradeço a todos que ouviram essa palavra. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, minha vida, a vida dos nossos familiares e nos dando graça de nós atravessarmos essa tempestade com Jesus no barco. Amém.